E aqui no vídeo 7 a gente tem, eu vou mostrar para vocês os 4 cavaleiros do Apocalipse. E cada um, você olha para cada cavaleiro do Apocalipse, você vai ver que ele foi dado uma coroa e o primeiro sai vencendo. E para vencer esses slides aqui que eu vou explicar para você, depois você vai ver que no segundo, que é um cavaleiro vermelho, foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada. No quarto cavaleiro, você vai ver que ele tem uma balança na mão, escuta-se uma voz no meio dos 4 seres viventes, diz uma medida de trigo por 1 denário, não danifique-se azeite e vinho. Presta atenção nessas informações que ele está te dando aqui, olha. Depois ele vai falar sobre o quarto cavaleiro. E o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro esverdeado ou verde, ele está falando que seu nome é morte, o inferno lhe segue. Então ele recebe autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela mortandade, pelas feras da terra. Então mostrou os 4 cavaleiros do Apocalipse. E ele está justamente ali naqueles pontos que você está vendo quando eu estou falando ali sobre aquela invasão que está acontecendo na terra de Israel e que o Senhor está mostrando lá no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse você está vendo 4 cavaleiros que estão tipificados ali nos 4 gafanhotos que estão sendo mostrados lá no Joel, e você vai ver que ele é simplesmente uma evolução. Assim como gafanhotos, eles são, e o líder deles é Abaddon e Apolion. A besta que emerge do abismo, quem é que segue ela? A besta que emerge do abismo? A morte e o inferno. Emergir do abismo é o que? Não é a morte e o inferno? Então ele fala que a morte e o inferno lhe seguem. E a besta que emerge do abismo mata quem? As 2 testemunhas. Então são esses pontos aqui que a gente vai ver aqui na parte 7 do estudo. Vamos para cá. Então aqui você vê que começa aqui, eu mostrei para vocês dentro do profeta Amós, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e nos 4 cavaleiros do Apocalipse estão remontados dentro daquela besta. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês o reino da besta, como é que ele está configurado aqui. Então tem um cavaleiro com um arco, ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo. Esse arco aqui que ele tem é um arco de guerra, não é um arco-íris. Cristo, ele não tem um arco de guerra, ele tem um arco-íris sobre sua cabeça. Ele foi dado uma coroa porque você olha para o anticristo e sabe que o anticristo ele recebe autoridade. Isso aqui aponta para 4 cavalos, 4 cavaleiros, que aponta para Nimrod, para o reino dele, né? E aponta também para Síria, aponta para Nínive, você viu, né? E aponta para Ashur, os 2 pontos aqui. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse, quando você vai estudando eles, você vai ver que tem muitas informações dentro desses 4 selos, não tem só aquelas informações que a gente vai vendo lá nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então isso aqui é como 4 gafanhotos e ele evolui, e quando ele evolui para o segundo ponto, ele vai se tornar aqui, ó, esse cavaleiro aqui, o cavalo vermelho. E você vê que o cavalo vermelho, ele já tem aqui, ele foi dado, concedido, olha aqui, ó, tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ele tem uma espada. Ele tira a paz da terra. Esse aqui é a evolução do segundo cavaleiro. E esse segundo cavaleiro aqui, você vai ver que ele está enquadrado também no segundo ponto, no segundo tópico dos 4 chifres aqui, ó. No segundo tópico é bom, nos 4 chifres aqui, ó, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ele evolui, e quando ele evolui como os gafanhotos do profeta Joel. O profeta Joel não está mostrando os gafanhotos. Ele evolui, os gafanhotos não evoluem. Quando ele evolui, ele vai se tornar esse próximo aqui, ó, a morte e o inferno. Ele continua evoluindo. Então você vê que esse cavaleiro aqui, ó, ele tem uma balança na mão. Isso aqui você vai lembrar de peso e medidas. Acerto de conta. Por que acerto de conta? Diz pesado foste-nos na balança e achado em falta, que ele vai falar para Belsazar. Então alguém vai ser pesado na balança. Esses cavaleiros aqui, 2 vão para o norte e 2 vão para o sul, terra do sul. Onde é que eu sei isso? Fala do livro de Zacarias, eles vão falar essas informações. Então ele tem uma balança na mão, mais uma voz no meio dos 4 seres viventes está dizendo para eles, ó, no meio dos 4 seres viventes diz: uma medida de trigo por 1 denário
e não danifiques o que? O azeite e o vinho. Um dia de trabalho aqui, ó, um denário, é um dia de trabalho. Pode ser tido como 1 hora. Em 1 hora, toda Babilônia devastada. Olha só. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão indo para um lugar específico. Os 4 cavaleiros do Apocalipse têm uma representação que é muito grande dentro das escrituras para nós podermos entender. Então, ele fala aqui, ó, 1 medida de trigo por 1 denário não danifiques o azeite e o vinho. E aqui você sabe que ele vai estar falando do povo santo. Mas esse não danificar aqui, não danifiques, não quer dizer que ele não vai morrer por essa ordem aqui, porque tem o selo de Deus. Não sofrem o dano da segunda morte, mas eles vão passar pela morte. Nem todos passam pela morte, mas alguns vão passar pela morte. Você vê isso em Esmirna e vê em Laodiceia. E quando esse cavaleiro aqui ele evolui, ele vai evoluir, como os gafanhotos evoluem. Quando ele evolui, ele vai se tornar esse cavaleiro aqui, ó. E esse cidadão aqui que é, seu nome é morte. Olha aí, ó. Seu nome é morte. Deixa eu tirar isso aqui. Seu nome é morte. O inferno lhe segue. Olha o cavalo do cavaleiro esverdeado. Aqui, ó. O cavalo esverdeado, o inferno lhe segue. O inferno não é o abismo? Não é a besta que emerge do abismo, que mata as 2 testemunhas? Apocalipse capítulo 11. A morte e o inferno lhe segue. Não é abismo? Morte e inferno lhe segue. Olha só. Então, esse cavaleiro aqui, que ele está mostrando para nós, você vai ver que ele está falando aqui de... esse cavaleiro aqui, morte. Ele é aqui Abaddon, em hebraico. Em grego, Apolion. E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer destruidor. E o destruidor destrói com a morte e com o inferno que estão lhe seguindo. E ele recebe autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Pelo quê? Pela espada, pela fome, pela mortandade, pelas feras da terra. Então você está vendo aqui, ó, muitas coisas já tem aqui dentro desse selo para a gente poder compreender. Então é a evolução máxima aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é os 4 chifres aqui. Esse aqui é o chifre pequeno na sua atuação desde o primeiro cavaleiro do Apocalipse.